Este vídeo vai fazer você repensar o que é empreendedorismo. Vou falar o que não falam sobre o assunto e todas as ilusões e mentiras que contam sobre isso. Principalmente a que você vai ficar muito rico de forma fácil e sem trabalhar muito. E no final eu vou trazer soluções e possibilidades para quem quer ter sucesso nos negócios sem se iludir com o que querem que você acredite. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Gutstein, eu sou ex-empresário por opção. Resolvi vender minha empresa para um fundo internacional depois de começar do zero com meus sócios e em 12 anos termos atingido sucesso no nosso segmento. Apesar de sempre gostar do mundo dos negócios, de ter muito interesse no assunto, eu preciso confessar que tem algumas coisas que me incomodam nesse meio e que quase não ouço falar sobre isso. Por isso, eu resolvi fazer este vídeo para trazer um pouco da minha visão sobre algumas coisas que não concordo e também o que vejo como solução para isso. Neste vídeo nós vamos falar sobre a história do empreendedorismo. Aqui vamos entender o que mudou ao longo do tempo, caso você quisesse abrir uma empresa. Marketing online. Vamos conversar sobre o que aconteceu de mais importante depois do seu advento. Viés de confirmação. Aqui vamos discutir o que é isso e também o como afeta a visão de quem quer ter o próprio negócio hoje em dia. Ilusão do empreendedorismo. Nesse tópico vou apresentar os problemas atuais que vivemos com relação ao empreendedorismo que afeta a todos. Por fim, vou falar as soluções desses problemas. Empreender nos últimos anos virou moda. As pessoas falam tanto sobre isso hoje em dia que se tornou algo comum e que faz parte da rotina. Mas não foi sempre assim. Por isso, hoje vamos começar nosso vídeo pela história do empreendedorismo. Para conseguirmos ter critérios objetivos de comparação ao longo dos anos e tudo ficar mais claro, eu elenquei alguns fatores importantes para usarmos como critério em cada período de tempo. Vamos a eles. O primeiro fator se chama barreiras de entrada, que aborda a dificuldade que se tem de abrir um negócio e entrar no mercado. Um exemplo desse fator seria se você quisesse abrir uma empresa petrolífera hoje em dia. Seria algo com uma barreira extremamente alta, que vamos considerar nota 5. Por outro lado, se você quisesse abrir uma loja de venda de capinha de celular, teria uma barreira de entrada extremamente baixa, que vamos dar nota 1. O segundo fator é acesso a capital, que se refere à facilidade ou dificuldade de obter financiamento para iniciar e expandir o negócio. Um exemplo desse fator seria se você quisesse abrir um pet shop no Brasil e tivesse alguns amigos que estão interessados em investir, ou você consegue facilmente um empréstimo no banco. Nesse caso, seria uma nota 5. Por outro lado, se você quisesse abrir o mesmo pet shop, mas nos Estados Unidos, onde não tem amigos e não é cidadão legalizado, lá teria poucas opções de financiamento e investidores. Então a nota de acesso ao capital seria muito baixa, nota 1. Vamos a uma pausa de alguns segundos do conteúdo para você se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo que postamos por aqui. Se você já percebeu que ter um negócio não é tão fácil quanto falam por aí, mas acredita que você pode ter sucesso, você está no lugar certo. Aqui abordamos o negócio de uma forma realista e pé no chão, sem te iludir que você vai ficar rico de forma fácil com sua empresa. Mas te ajudamos a ter as ferramentas e conhecimentos que você precisa para alcançar isso com paciência e esforço. Por isso, se inscreva no canal. Risco. O terceiro fator é o risco, que avalia a probabilidade de sucesso ou fracasso de um negócio, considerando fatores como estabilidade econômica, regulamentação e competição. Por exemplo, se você estivesse abrindo uma empresa em um setor altamente regulamentado e volátil, como o mercado financeiro, o risco seria muito alto, nota 5. Em contraste, abrir um negócio em um setor estável e bem estabelecido, como uma padaria em um bairro de alta demanda, teria um risco muito baixo, nota 1. O quarto fator é o acesso a mercados, que mede a facilidade com que uma empresa pode alcançar e vender para seus clientes. Um exemplo desse fator seria uma empresa de comércio eletrônico que pode vender globalmente através da internet, o que representa um acesso muito alto, nota 5. Em contrapartida, um negócio local de venda de açaí que depende totalmente da vizinhança teria um acesso muito limitado, nota 1. O quinto fator é a concorrência, que avalia o nível de competição que uma empresa enfrenta no mercado. Por exemplo, se você estivesse entrando em um mercado de fast food que é saturado e com muitas empresas estabelecidas, a concorrência seria extremamente alta, nota 5. Por outro lado, se você estivesse entrando em um nicho de mercado com poucos competidores, como um serviço especializado de manutenção de baterias de carros elétricos, a concorrência seria muito baixa, nota 1. Esses são os fatores que iremos avaliar em cada período da história. Vamos pensar então que um cidadão comum quer abrir um negócio em cada uma dessas épocas para compararmos esses critérios. Para facilitar, vamos chamá-lo de Fred.
Para iniciar, então, vamos falar do período de pré-revolução industrial, que é antes do século XVIII. Se o Fred quisesse abrir uma empresa nessa época, teria que ter uma habilidade artesanal diferenciada e ainda assim precisaria de licenças para que pudesse comercializar o que produzisse. Era muito difícil abrir um negócio nessa época, pois essas habilidades eram raras e levava muito tempo para que fossem ensinadas. Por isso, a nota de barreira de entrada seria 5. O acesso a capital era algo difícil também, porque dependia basicamente da riqueza familiar ou de parcerias e investimentos privados. O acesso ao crédito bancário era restrito e limitado. Por isso, a nota de acesso ao capital é 2. Com relação ao risco, Fred teria dificuldades com infraestrutura e também com a incerteza econômica e política da época. Vamos dar nota 4 para risco. A nota de acesso ao mercado seria baixa, já que era muito limitado ao mercado regional e também devido ao transporte. Nessa época, os mercados locais eram dominantes e o acesso ao mercado internacional era muito restrito. Por isso, o acesso a mercados recebe nota 2. Fred teria poucos problemas com a concorrência nessa época por causa da limitação de produção e da dificuldade de acesso a mercados locais. Para esse fator, daremos nota 1. Agora, vamos falar do período da Revolução Industrial, que começou no final do século XVIII. Se Fred quisesse abrir uma empresa nessa época, ele precisaria investir em máquinas e infraestrutura, o que exigia muito capital inicial. A burocracia era menos complexa, mas o acesso ao capital era restrito a uma pequena elite. Portanto, a nota de barreira de entrada seria 4. O acesso ao capital era um pouco mais fácil do que no período anterior, graças ao surgimento de bancos e mercados de ações. Mas ainda assim, Fred precisaria de conexões e um bom histórico financeiro. Por isso, a nota de acesso ao capital é 3. Com relação ao risco, Fred enfrentaria desafios com a rápida mudança tecnológica e a instabilidade econômica. A competição começou a crescer com a industrialização, mas ainda havia muitas oportunidades para inovação. Vamos dar nota 3 para risco. A nota de acesso ao mercado seria um pouco melhor, já que a industrialização facilitou o transporte e a comunicação, permitindo que Fred alcançasse mercados mais distantes. No entanto, ainda havia limitações significativas. Por isso, acesso a mercados recebe nota 3. Fred enfrentaria uma concorrência crescente, mas ainda havia muitos setores emergentes com pouca competição. Para esse fator, daremos nota 3. Agora, vamos falar do final do século XIX até o início do século XX. Se o Fred quisesse abrir uma empresa nessa época, ele teria que lidar com a burocracia crescente e a necessidade de um capital inicial significativo para competir em setores industrializados. Portanto, a nota de barreira de entrada seria 4. O acesso ao capital melhorou significativamente com o surgimento de bancos e mercados de ações mais estabelecidos. Fred poderia obter financiamento mais facilmente, especialmente se tivesse um plano de negócio sólido. Por isso, a nota de acesso ao capital é 4. Com relação a risco, Fred enfrentaria uma economia em crescimento, mas também a possibilidade de crises econômicas e guerras. A inovação tecnológica continuava a ser um fator crítico. Vamos dar nota 3 para risco. A nota de acesso ao mercado seria alta, já que o transporte e a comunicação continuavam a melhorar, permitindo que Fred alcançasse mercados internacionais mais facilmente. Por isso, o acesso ao mercado recebe nota 4. Fred enfrentaria uma concorrência significativa, especialmente em setores bem estabelecidos, mas ainda havia oportunidade em novos mercados e tecnologias. Para esse fator, daremos nota 4. Agora, vamos falar do período de pós-Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1970. Se Fred quisesse abrir uma empresa nessa época, ele teria que lidar com uma burocracia crescente, mas também com políticas de incentivo ao empreendedorismo. Portanto, a nota de barreira de entrada seria 3. O acesso ao capital era mais democratizado com bancos e cooperativas de crédito e programas governamentais de incentivo ao empreendedorismo. Fred poderia obter financiamento mais facilmente, por isso a nota de acesso ao capital é 4. Com relação a risco, Fred enfrentaria uma economia em crescimento e relativamente estável, mas ainda haveria possibilidades de crises econômicas. Vamos dar a nota 2 para risco. A nota de acesso ao mercado seria alta, já que o transporte e a comunicação continuavam a melhorar, permitindo que Fred alcançasse mercados internacionais mais facilmente. Por isso, o acesso ao mercado recebe nota 4. Fred enfrentaria uma concorrência significativa, especialmente em setores bem estabelecidos, mas ainda havia oportunidades em novos mercados e tecnologias. Para esse fator, daremos nota 4. Agora vamos falar do período da Era da Informação, de 1980 ao ano 2000.
Se Fred quisesse abrir uma empresa nessa época, ele teria que lidar com uma burocracia crescente. Mas a internet facilitou o acesso a informações e mercados. Portanto, a nota de barreira de entrada seria 3. O acesso ao capital era facilitado pelo surgimento de venture capital, incubadoras e aceleradoras de startups. Fred poderia obter financiamento mais facilmente, especialmente se tivesse uma ideia inovadora. Com relação a risco, Fred enfrentaria um mercado em rápida mudança tecnológica, mas também muitas oportunidades de inovação. Vamos dar nota 3 para risco. A nota de acesso ao mercado seria muito alta, já que a internet permitia que Fred alcançasse mercados globais com facilidade. Por isso, acesso a mercados recebe nota 5. Fred enfrentaria uma concorrência significativa, especialmente em setores de tecnologia, mas ainda havia muitas oportunidades para inovação. Para esse fator, daremos nota 4. Agora vamos falar do período do século XXI, do ano 2000 até os dias atuais. Se Fred quisesse abrir uma empresa hoje, ele teria que lidar com uma burocracia que varia de país. Mas a internet e as plataformas digitais reduziram significativamente as barreiras de entrada. Portanto, a nota de barreira de entrada seria 2. O acesso ao capital é facilitado por crowdfunding, venture capital e outras fontes de financiamento online. Fred pode obter financiamento mais facilmente, especialmente se tiver uma ideia inovadora. Por isso, a nota de acesso ao capital é 4. Com relação a risco, Fred enfrentaria um mercado globalizado e altamente competitivo, mas também muitas oportunidades de inovação. Vamos dar nota 3 para risco. A nota de acesso ao mercado seria muito alta, já que a internet e as plataformas digitais permitiram que Fred alcance mercados globais com facilidade. Por isso, o acesso a mercados recebe nota 5. Fred enfrentaria uma concorrência significativa, especialmente em setores de tecnologia, mas ainda há muitas oportunidades de inovação. Para esse fator, daremos nota 5. Agora, nós temos como entender de uma forma mais didática como chegamos até aqui e o que mudou ao longo do tempo quando falamos de empreendedorismo. De maneira geral, o que foi acontecendo é que antigamente era quase impossível ter um negócio próprio, se você já não fosse de uma família rica ou se não tivesse uma influência muito grande. O acesso a capital era muito restrito, o acesso a mercados também. Mas quem tinha um negócio nessa época era quem dominava o mercado, porque a concorrência era muito pequena. Ao longo do processo de industrialização e depois com o advento dos computadores e da internet, as barreiras de entrada foram caindo e o acesso ao capital foi se tornando cada vez mais fácil. E isso facilitou e tornou mais fácil que alguma pessoa comum, sem ter muitos recursos, pudesse abrir uma empresa e conseguir ter sucesso com ela. Aconteceu também que o acesso à internet tornou possível aos empreendedores entrarem em mercados que era impossível atingirem antigamente. Ou seja, o negócio ganhou acesso a mercados e possibilidades de faturar muito mais. E se por um lado a internet trouxe o benefício, por outro também tornou a concorrência muito mais acirrada, porque acabou ficando muito mais fácil abrir um negócio para concorrer com o seu. É importante falarmos também agora sobre o marketing online. Com o advento da internet e a popularização do marketing digital, surgiram novas oportunidades para empreendedores, especialmente na venda de produtos digitais e aulas online. Essa transformação permitiu que muitas pessoas se tornassem os novos ricos através da internet, aproveitando as barreiras de entrada e o amplo acesso a mercados proporcionado pela nova era digital. Um exemplo notável é de Pat Flynn, que começou a vender um curso online sobre como passar um exame de arquitetura. Ele transformou o seu conhecimento em um produto digital e, através de estratégias de marketing digital, conseguiu faturar milhões de dólares. Hoje, ele é conhecido como um dos principais nomes no mundo dos negócios digitais, ensinando outras pessoas a alcançarem o sucesso online. No Brasil, temos exemplos como o de Érico Rocha, que ficou conhecido por seus cursos online sobre marketing digital e empreendedorismo. Ele aproveitou o poder da internet para compartilhar o seu conhecimento e construir um negócio altamente lucrativo. Esses são apenas alguns exemplos de como a internet e o marketing digital abriram as portas para que pessoas comuns se tornassem empreendedores de sucesso, vendendo produtos digitais e aulas online. Com as barreiras de entrada mais baixas e o acesso global a mercados, a era digital tem proporcionado oportunidades sem precedentes para aqueles que desejam empreender e alcançar a independência financeira. No entanto, é importante lembrar que, apesar das facilidades trazidas pela internet, o sucesso no empreendedorismo digital ainda requer dedicação, estratégia e persistência. Como vimos, as coisas foram ficando cada vez mais fáceis ao longo do tempo para quem quer ter o próprio negócio. E hoje em dia temos oportunidades que seriam inimagináveis
para qualquer pessoa que viveu há 100 anos atrás. Toda essa facilidade e também à medida que as pessoas começaram a trabalhar com marketing digital, uma ideia começou a ser disseminada com muita força e de forma muito rápida. Aqui as pessoas podem ficar milionárias de forma fácil e rápida, sem muito esforço. Gurus, cursos, mentorias, experts, um bombardeio de anúncios começaram a atingir as pessoas que tinham algum interesse em mudar de vida, que queriam fazer alguma renda extra ou mesmo que queriam uma alternativa aos seus trabalhos formais. Antes de darmos o próximo passo, precisamos dar uma breve pausa para explicar o que é o viés de confirmação ou efeito Baader-Meinhof. O viés de confirmação, também conhecido como efeito Baader-Meinhof, é um fenômeno psicológico que ocorre quando uma pessoa passa a notar com mais frequência algo que acabou de conhecer ou aprender. Isso acontece porque o cérebro está mais atento e sensível a essa nova informação, fazendo com que ela pareça mais comum ou prevalente do que realmente é. Um exemplo disso é quando você quer comprar um carro específico. Parece que quando anda nas ruas começa a ver muito mais deles no trânsito. Ou mesmo quando a mulher está grávida e começa a perceber que tem várias grávidas nos ambientes que frequenta. Quando falamos sobre empreender, ganhar dinheiro e ficar rico, o viés de confirmação afeta imensamente a percepção das pessoas sobre o sucesso e a facilidade de ganhar dinheiro na internet. Quando alguém é exposto a histórias de sucesso, seu cérebro fica mais atento e focado em informações semelhantes, fazendo com que essas histórias pareçam mais comuns do que realmente são. E chegamos então no ponto central desse vídeo, a ilusão do empreendedorismo. Não é que empreender seja ruim e que não seja possível ganhar dinheiro com tudo isso. Como já falamos aqui, vivemos em um momento de oportunidades que nunca existiu na humanidade. Mas a ilusão do empreendedorismo que existe hoje em dia é que as pessoas se baseiam em histórias de sucesso de algumas pessoas que ficaram ricas rapidamente em seus negócios. Essa ilusão é reforçada pelo viés de confirmação, que induz a acreditar que aquilo é algo comum de acontecer. E isso gera na pessoa expectativas irrealistas a respeito de ter um negócio. Na prática, funciona mais ou menos da seguinte forma. Você demonstra para o algoritmo algum interesse em assuntos como ganhar mais dinheiro, mudar de profissão ou algo semelhante. Você começa a receber anúncios, sugestões de conteúdo voltadas para isso. O viés de confirmação te induz a acreditar que essas histórias de sucesso rápido e fácil são comuns. Você compra o curso, a mentoria, a aula e faz o que falam para fazer. Isso acaba não funcionando e você fica frustrado, mas você não culpa quem te vendeu o curso, porque ele mostrou que teve resultado e você que não conseguiu. O tempo passa e depois de superar a frustração, você entende que precisa fazer algo de forma diferente. Você demonstra interesse para o algoritmo e o ciclo todo se repete. Um ciclo de interesse, tentativa e frustração se instala e a pessoa segue tentando alcançar o sucesso que provavelmente nunca vai chegar, porque ela está empreendendo com a visão errada do que realmente é ter um negócio, porque não faz ideia da quantidade de trabalho duro, persistência, habilidade e também de tempo que vai precisar para conseguir conquistar tudo isso. A ilusão do empreendedorismo é acreditar que ter um negócio de sucesso é fácil, que você vai ficar rico sem muito esforço. A boa notícia que eu posso te dar é que é possível sim ter muito sucesso como empreendedor e aproveitar o momento de oportunidades que vivemos. Porém, a notícia que não te contam é que você vai precisar de muito esforço, determinação, estudo, habilidades, adaptabilidade, paciência, tempo e até uma certa dose de sorte para conseguir conquistar isso. Não é fácil, mas é possível. Ao longo dos anos aprendi algumas coisas que irão ajudar a dar solução para a ilusão do empreendedorismo. Para começar, precisamos falar sobre ajuste de expectativas e sobre ter a noção correta da realidade que é ter um negócio e quanto trabalho é necessário para ganhar dinheiro com isso. Essa ideia, que é muito disseminada hoje em dia, de que você vai ficar rico trabalhando 4 horas por semana, é balela. Você precisa eliminar isso da sua cabeça imediatamente. Lembra do que falamos sobre o que é viés de confirmação? Pois é, essa ideia de trabalhar muito pouco e ficar rico se espalhou com muita velocidade nos últimos anos. Mas isso está longe de ser a realidade no dia a dia de quem tem uma empresa. Para não se frustrar então, você precisa entender que vai precisar de muito trabalho, principalmente no princípio, onde tudo depende de você. Esqueça esse negócio de que tem um segredo, um atalho, um hack, um método totalmente inovador que vai fazer você se dedicar muito pouco e ter muito resultado. Não quer dizer que só trabalho duro vai fazer o negócio prosperar, mas sem ele, suas chances vão ser próximas a zero. Outro ponto importante que precisamos conversar é que para abrir e manter uma empresa
existe uma série de burocracias, taxas, impostos, exigências que você precisa conhecer e se adequar. É importante então ajustar sua expectativa a respeito disso e se informar sobre tudo isso com seu contador, que inclusive é o primeiro a ser contratado quando você quer ter um negócio. E pedir para ele te informar quais são os impostos e datas que tem que pagar, a taxa de fiscalização que tem que pagar e toda a adequação às regulamentações que são necessárias para o seu tipo de negócio. Para não ser pego de surpresa com isso, esse ajuste de expectativas baseado no estudo e no conhecimento do que vai precisar cumprir é algo extremamente importante. Já trabalhei vários anos e tive negócios que deram e que não deram certo. E o que eu posso dizer é que uma das lições mais valiosas que eu aprendi ao longo do tempo é que as coisas não são fáceis, que todo resultado vem com muito suor, trabalho e leva tempo para que a semente plantada germine e dê frutos. Eu já comecei alguns negócios com a ideia errada de que poderia conjugar o tempo e dedicação com a outra empresa que tinha na época e também com a minha vida pessoal de pai de família. O que aconteceu foi que tive que parar com esse novo projeto quando eu percebi que precisava de um nível absurdo de dedicação e tempo para fazer tudo funcionar. É importante entender isso e ter a clareza sobre a quantidade de tempo necessária para fazer um negócio acontecer e verificar na sua rotina pessoal se realmente consegue adequar em relação a isso. Mas cuidado! Geralmente tendemos a sermos otimistas com o que conseguimos realizar em pouco tempo. Isso na realidade acaba não se confirmando. Ou seja, precisaríamos de muito mais tempo para conseguir entregar o trabalho que planejamos. A boa notícia é que se você tiver uma noção mais realista sobre isso e ver que não tem o tempo todo que gostaria de ter no seu negócio, você pode utilizar o tempo de outras pessoas para isso, trazendo um sócio, contratando uma empresa para prestar algum serviço ou mesmo contratando um funcionário. O tempo é o que temos de mais valioso e por isso deve ser tratado com muito respeito e cuidado. Então, criar expectativas corretas e realistas a respeito do tempo é fundamental. Por falar em tempo, existe algo muito poderoso para matar um negócio, que se chama urgência de resultados. É muito comum as pessoas hoje em dia começarem um negócio já com a ideia de que irão conseguir resultado e sucesso muito rapidamente. Essa ideia é totalmente nociva para você e para o seu negócio por dois motivos. Primeiro, você desiste rápido, porque os resultados não vieram tão rápido quanto sua expectativa. Segundo, você se afunda em dívidas, porque não tinha reserva de caixa para suportar muitos meses sem receita. Qual a solução para isso? A primeira é pensar que para um negócio se estabelecer e conseguir gerar algum resultado consistente, em média vai levar cerca de 2 anos. É claro que tem negócios que conseguem isso muito mais rápido, mas são exceções. Você não pode tratar isso como regra e não pode tratar o seu futuro e o futuro do seu negócio apoiado em uma ideia falha. Então, você precisa se preparar e pensar que o seu negócio tem de 1 a 2 anos para ganhar tração e começar a ter resultados consistentes. Dessa forma, você vai poder tomar decisões com muito mais calma e tranquilidade e não vai se frustrar e desistir quando chegar no 6º mês e ainda não ter visto a empresa decolar. Outra solução é o que trataremos no próximo tópico, que é o fluxo de caixa. Para explicar rapidamente o que é, basta você pensar que são as entradas e saídas de dinheiro do seu negócio ao longo do tempo. Se você tem muito dinheiro entrando rapidamente e suas saídas demoram mais tempo, você tem um fluxo de caixa positivo e consegue ter capital para pagar as contas e ainda suportar alguns meses que pode acontecer alguma queda no faturamento ou mesmo qualquer percalço que venha acontecer. A má notícia é que o que acontece geralmente com as pessoas que estão com urgência nos resultados no negócio já não tem saldo no caixa para suportar os meses que podem ser ruins, ou mesmo não estavam preparados para algum pagamento inesperado de taxas, impostos ou outros. Isso acontece, infelizmente, e eles caem num ciclo de desespero onde não conseguem mais tomar decisões corretas para o negócio, pois estão totalmente absorvidas e desgastadas por tentar apenas sobreviver com seu negócio. É triste, mas é necessário que saiba a importância do fluxo de caixa saudável para sua empresa. A solução nesse caso é você primeiramente entender o que é um fluxo de caixa e saber como aplicar isso na sua empresa. Se você precisar de ajuda com isso, deixe nos comentários que faço um vídeo detalhado sobre isso. Seu saldo ao longo do tempo deve ser positivo, mas se isso não ocorrer, você precisa estar ciente e preparado, pois precisa de uma reserva de caixa, que vai fazer você suportar os meses que tem fluxo negativo sem ficar totalmente desesperado. Vamos recapitular então. Você precisa saber qual é o seu fluxo de caixa, ter uma reserva de caixa para então poder ter tranquilidade e segurança
para seguir a estratégia do seu negócio, sem tomar decisões equivocadas só por pressão e desespero de não ter saldo em conta para pagar as dívidas. E vamos agora para uma solução muito importante também. As pessoas que têm seus negócios geralmente têm algumas habilidades específicas, que são muito importantes para o desenvolvimento da empresa como um todo. Como ficam voltados para sua área de atuação e precisam fazer muita coisa acontecer ao mesmo tempo, acabam não tendo disponibilidade e nem conhecimento técnico para áreas que são igualmente importantes para que consiga evoluir e ter bons resultados. É aí que a consultoria cai como uma luva, já que eles trazem uma vasta gama de conhecimentos e experiências que irão aportar dentro do negócio para se desenvolver naquela área que não possuem o know-how e a capacidade, inclusive, de enxergar os problemas que seriam simples de se resolver. A consultoria é muito boa nesse aspecto, pois traz muito conhecimento em pouco tempo e é capaz de ajudar a acelerar o desenvolvimento do negócio. Se por um lado existem vários pontos positivos com relação a isso, o ponto negativo é justamente se você escolher um consultor inadequado para o seu negócio, que pode sugerir soluções que não são personalizadas para a realidade dele. Para escolher um consultor é importante que se tenha clareza de qual é o problema específico que precisa resolver, procurar referências dentro dessa área que são especializados, inclusive no porte e na fase da sua empresa. Uma consultoria grande e bem estruturada pode não ser a melhor opção para um médio negócio que ainda está em ascensão. E ainda falando sobre isso, é muito importante ter uma visão geral sobre os resultados da empresa, das margens, dos produtos e serviços e também dos clientes, como se fosse uma foto mesmo da realidade do seu negócio, para que se possa ter uma noção real do que é bom e o que precisa ser melhorado olhando sobre o prisma de resultados. Eu vejo que muitos empreendedores são muito bons nas áreas técnicas de atuação, mas acabam falhando nessa questão, justamente porque estão absorvidos e dedicados a trabalhar no que são bons, mas acabam deixando de lado o acompanhamento de resultados, que é muito importante para a saúde da empresa e para trazer dinheiro para o bolso do sócio. Essa inclusive é a área que eu mais gosto, que eu sou especializado em ajudar pessoas e negócios a terem sucesso e ganharem muito dinheiro com isso. Para resumir o que falamos nesse vídeo sobre as ilusões do empreendedorismo. Estamos em um período de muitas oportunidades de negócios, uma época como nunca houve na história, onde as possibilidades para ganhar dinheiro são inúmeras. Isso é ótimo, não podemos negar. Mas, como o marketing digital cresceu muito nessa última década, acabamos sendo bombardeados com histórias e relatos de pessoas que fizeram milhões sem trabalhar muito. E pelo viés de confirmação, começamos a acreditar que se isso aconteceu com eles, irá também acontecer conosco. O que é uma mentira, é claro. Então, nós falamos de todas as soluções para que você consiga sim ter sucesso no seu negócio, mas com expectativas corretas e aliado ao entendimento real do que é ter um negócio. Espero que tenha te ajudado com uma nova visão sobre isso. Um abraço e até a próxima!